Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Nos Tempos do Imperador, o Pedro vai conversar com a Isabel e contará que conheceu a Luísa na infância, deixando a menina extremamente curiosa a respeito do que os dois já viveram. A Isabel começará a fazer perguntas sobre essa história, perguntando o que houve e como ele realmente sabe que era Luísa, já que os dois eram crianças. É aí que o Pedro começará a relatar que a Luísa era uma menina muito espoleta e que o provocava bastante, sendo que desde jovem já mostrava sua força. Além disso, ele dirá que se lembra dos dois correndo juntos no jardim, além da Luísa chamá-lo para subir em árvores, pois era bastante corajosa. E no vídeo de hoje veremos o Pedro sendo desmascarado pela esposa e sofrendo as consequências. Também veremos o Tonico traindo o próprio aliado e ficando em maus lençóis. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Pilar é uma mulher corajosa à frente de seu tempo por lutar por seus ideais? Ou a Pilar é maluca por enfrentar a sociedade da época? Também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da Luísa na novela, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Pedro vai contar para Isabel que ficava com receio do que a realeza ia pensar daquele tipo de brincadeira, ainda mais vinda de uma menina, mas que a Luísa não ligava para isso e argumentava que qualquer garoto pode subir em árvore, que isso é considerado coisa de menino, por se tratar de uma demonstração de bravura desde cedo. Porém, a Luísa também argumentava que as meninas têm a mesma capacidade que os meninos e que elas também deveriam poder ser o que quisessem, além de garantir que há garotas muito mais fortes que os rapazes, sendo que a sociedade apenas tem medo de admitir. O Pedro vai viajar em seus devaneios, explicando para Isabel que a Luísa sempre foi uma mulher à frente de seu tempo, que nunca aceitou as imposições de maneira fácil, sendo desde que se lembra alguém que faz questão de questionar, colocando as autoridades em maus lençóis. Tamanha sua astúcia. A Isabel vai perceber que o pai tem um sentimento bem maior do que uma simples admiração pela Luísa, ao perceber que os seus olhos brilham só de tocar no nome da condessa. E quando a Isabel perguntar se o pai gosta da Luísa, ele dará um sorriso amarelo e explicará para a filha que é impossível não gostar da condessa, já que quanto mais se abre espaço para conhecê-la, mais a mulher mostra o quão encantadora é. A Isabel ficará surpresa com a forma carinhosa do pai falar a respeito das características da Luísa e perguntará como foi que o pai reconheceu a Luísa mesmo depois de tanto tempo. É aí que o Pedro revelará que há coisas no mundo que são muito difíceis de explicar, porque elas simplesmente acontecem. Mesmo assim, o Pedro fará questão de tentar explicar seu ponto de vista à filha curiosa. O Pedro dirá que o olhar da condessa é inconfundível, porque apesar de ser repleto de bravura, ele também tem a doçura que é única, sendo que mais ninguém no mundo é capaz de replicar sua coragem de enfrentar o mundo diante de uma injustiça cometida. Ele também dirá que o jeito forte da Luísa de encarar todos aqueles que ela considera incorretos, buscando a própria verdade, jamais poderá ser deixada de lado,
porque mesmo correndo o risco de se colocar em perigo, a Luísa nunca deixa de fazer de tudo o que for preciso para alcançar seus ideais. A essa altura, ficará claro que o sentimento do Pedro pela Luísa não se trata de maneira alguma de apenas uma paixonite boba. O Pedro tem admiração pela Luísa, carinho, afeto, desejo e não está disposto a abandonar todos esses sentimentos apenas pelo fato de tentar preservar sua imagem. Assim, o Pedro acabará dando pistas de que, ainda que corra o risco de ter o seu casamento de fachada descoberto e até mesmo sofrer represálias caso se envolva com a Luísa, ele não se importará, pois acredita que a condessa vale a pena todo esse esforço e que não se arrependeria caso colhesse alguma consequência a partir desse amor proibido. Sem saber, o Pedro terá conseguido despertar na Isabel, com o relato de seus sentimentos pela Luísa, uma faísca da mesma coragem que a amada tem para lutar por seus ideais. A Isabel prometerá um dia que deseja ser exatamente assim, uma mulher forte, guerreira, batalhadora e determinada que não deixará que as injustiças sejam cometidas em sua frente, sem fazer nada. A Isabel vai garantir ao pai que um dia ele terá orgulho do que ela será capaz de fazer, tendo a mesma admiração por ela que possui pela Luísa, afirmando que marcará a história com um gesto nobre e grandioso. Orgulhoso da personalidade da filha, o Pedro dirá que ama a Isabel e que ele já tem muita admiração por ela, dando um abraço apertado na menina. Ou seja, a trama já começa a dar indícios de que há uma terceira parte sendo preparada, que vai dar enfoque na história da princesa Isabel, principalmente nos momentos em que destaca a diferença de comportamento e pensamento entre a Isabel e a Leopoldina. Enquanto a Isabel começa a ter uma grande admiração, desejando continuar a história de luta da Luísa pelas injustiças e desigualdades cometidas na época, especificamente as barbáries contra os negros, a Leopoldina estará mais preocupada em fazer de tudo para impedir que a Luísa tenha paz, já que foi a primeira a perceber que o Pedro e a condessa nutrem sentimentos bem fortes um pelo outro. Assim, na terceira história da trama que será desenvolvida ao término de Nos Tempos do Imperador, a abordagem será sobre a história real de Isabel Cristina, que foi nomeada como herdeira presuntiva, com apenas 11 meses de idade. Isso porque o seu irmão mais velho, Dom Afonso, acabou falecendo quando tinha apenas 2 anos de idade. Quando o imperador estivesse ausente, seria ela quem comandaria o país. Além disso, a Isabel ficou famosa por assinar a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. Ao que tudo indica, será abordada a rivalidade entre as irmãs, que foi crescendo ao longo do tempo, já que a Leopoldina é a terceira filha do Pedro e da Teresa. Apesar de ser próxima da Isabel, ela chegará a disputar o trono com a irmã. Depois da longa conversa que teve com a Isabel, o Pedro decidirá fazer algo para se aproximar da Luísa e, consequentemente, demonstrar o tamanho de sua admiração pela condessa. Assim, sem medo das consequências, o Pedro decidirá presentear o Dominique, filho da Luísa e do Eugênio. O garoto vai adorar o gesto do Pedro, mas essa atitude do homem trará grandes consequências, tanto para ele quanto para Luísa, porque o Eugênio ficará completamente enciumado, disposto a dar um jeito de afastar os dois antes que o pior aconteça, custe o que custar. Apesar de ter recebido o apoio do Floriano em relação à sua candidatura, já que o marido da Jerusa o anunciou como um candidato a deputado que teria o apoio dos coronéis, o Tonico não confiará apenas na palavra do homem. Assim, na tentativa de se resguardar
e caso ele volte atrás, possa ter um trunfo na manga contra o Floriano. O Tonico exigirá ao Nélio que se vire para encontrar um ponto fraco do Floriano, que possa efetivamente ser usado contra ele. E mesmo com o Nélio argumentando que o Tonico não tem com o que se preocupar, uma vez que possui o apoio do Floriano, o Tonico exigirá que o Nélio não discuta e apenas cumpra suas ordens, pois sabe exatamente o que está fazendo. O Tonico ainda deixará claro que não vai correr o menor risco que seja de perder as eleições, nem que para isso tenha que obter vários inimigos. O Gebo, um dos jovens alforriados da pequena África, acabará deixando escapar para Zayla que viu o beijo do Samuel com a Pilar. Quando a Zayla comentar que pretende convidar o Samuel para um passeio, de maneira que ele possa espairecer um pouco, o Gebo comentará que acredita que isso não vai acontecer, já que o homem estaria bastante ocupado com a Pilar e provavelmente, se de fato sair por aí, não será com a Zayla, mas sim com a Pilar. O garoto ainda dirá que beijo assim só se dá em namorada, deixando a Zayla completamente transtornada com a situação, prometendo se vingar da Pilar, que de acordo com ela só apareceu para estragar sua vida e seus planos, mas que não deixará barato. Ou seja, mesmo ainda sendo jovem, a menina já dá indícios de que vai criar diversos problemas para o casal e que não abre mão de viver a paixão que sente pelo Samuel, mesmo que num futuro próximo. Enquanto isso, mesmo tendo sido surpreendida com um beijo apaixonado do Samuel, seguido de um pedido de namoro, a Pilar tomará uma decisão que surpreenderá a todos. A Pilar já assumiu estar apaixonada pelo Samuel, correspondendo aos sentimentos do rapaz. Entretanto, a Pilar decidirá rejeitar o pedido de namoro do Samuel sob a justificativa de que deseja se concentrar nos estudos e qualquer coisa que possa tomar seu tempo vai lhe prejudicar. A Pilar argumentará que se realmente quiser tornar seu sonho realidade, será necessário foco, determinação e garra, motivo pelo qual terá que abrir mão de toda e qualquer coisa que fuja disso, mesmo que também a faça feliz. O Samuel ficará arrasado com a decisão da Pilar e não entenderá a recusa da amada, chegando a perguntar se ela acredita que ele em algum momento seria um empecilho para ela. O Samuel vai deixar claro que dá todo o apoio que a Pilar precisa para seguir em frente de seu sonho de se tornar a primeira médica do país, mas que uma coisa não exclui a outra, chegando a dizer que juntos eles podem até mesmo se tornar mais fortes. Mesmo assim, a Pilar estará determinada, dará um beijo carinhoso na testa do Samuel e afirmará que um dia ele entenderá suas escolhas, tendo absoluta certeza disso. Ao se aproximar da condessa, a Pilar estará nitidamente abalada diante dos últimos acontecimentos, chegando a deixar escapar algumas lágrimas. Quando a Luísa perguntar o que houve e se a jovem gostaria de desabafar, a Pilar acabará abrindo o jogo com a amiga, revelando que apesar de gostar de verdade do Samuel, existem certas escolhas que precisamos fazer em alguns momentos de nossas vidas, que de fato, se quisermos alcançar nossos objetivos. Assim, a Isabel falará para a amiga que se realmente for para os dois ficarem juntos, eles vão se encontrar novamente, como de fato já aconteceu, mas com cada um tendo realizado seu respectivo sonho, batendo na tecla de que nada lhe fará abrir mão de ser a primeira mulher a cursar medicina no Brasil. A Pilar baterá na tecla de que até agora já pagou um preço muito alto por isso, perdendo até a própria família ao fugir do casamento com o Tonico, e que, se for preciso, é capaz de fazer muito mais.
A condessa vai consolar a jovem, dará um abraço apertado na Pilar e dirá que a jovem pode contar com ela para o que precisar. A Pilar abraçará a amiga de volta e dirá que jamais será capaz de retribuir todo o carinho dela. O Dom Olu vai perceber que o Samuel está cabisbaixo, se aproximará do rapaz e perguntará o que lhe aflige, justificando que talvez possa ajudar. Entristecido, o Samuel explicará que pediu a Pilar em namoro, mas foi rejeitado, sob a justificativa de que a jovem pretende focar nos estudos. É aí que o Dom Olu decidirá aconselhar o Samuel, argumentando que a Pilar é uma mulher guerreira, batalhadora que vale a pena lutar por esse amor. O rei da pequena África dirá que o Samuel pode até não entender isso agora, porque está sendo cegado pelos sentimentos da paixão, mas que tudo acontece da maneira que tem que acontecer, garantindo que se for do destino que os dois fiquem juntos, isso de fato ocorrerá mais cedo ou mais tarde. O Dom Olu ainda dirá para o Samuel que o rapaz não suportaria ser acusado de ter sido responsável de fazer a Pilar não realizar o sonho de ser médica e pedirá para o Samuel apenas confiar e manter a calma. Emocionado, o rapaz dará um abraço no amigo e agradecerá os sábios conselhos. Interessado na Pilar, o Eugênio aproveitará a oportunidade para se aproximar da jovem e puxar conversa, ainda mais agora que a jovem está abalada diante da recusa do pedido de namoro do Samuel. O Eugênio se fingirá de amigo, abraçando a jovem e a consolando ao descobrir o que se passa, mas nitidamente com segundas intenções. Apesar de início a Pilar não perceber isso. Entretanto, esperta e sempre de olhos bem abertos, a Jerusa rapidamente perceberá as investidas do marido da Luísa para cima da Pilar, ficando desconfiada. Caxias vai procurar o Pedro com notícias não muito animadoras para alertá-lo sobre a possibilidade de uma guerra contra o Paraguai, diante do atrito entre o Dom Pedro e o Solano Lopes. Entretanto, o Pedro não vai se abalar e dirá que eles devem deixar que os inimigos venham, pois não pretende ceder aos caprichos do filho do Carlos Antônio, chegando a justificar que confia em suas tropas, assim como em seu país. O Tonico finalmente conhecerá a Jerusa, ao ir se encontrar com Floriano, e imediatamente se encantará pela beleza da mulher. Ele irá cumprimentar a Jerusa, olhando em seus olhos o tempo todo, e rapidamente a mulher perceberá as intenções do Tonico. Entretanto, a Jerusa acabará correspondendo às investidas do Tonico, por também ter ficado interessada nele. Além disso, ficará claro que a Teresa Cristina é bem menos ingênua do que parece. A mãe da pequena Leopoldina descobrirá o affair que existe entre o Dom Pedro, seu marido, e a Condessa Luísa. Tudo começa quando Pedro resolve visitar a amante em sua casa sem imaginar que a sua esposa teve exatamente a mesma ideia. Ao encontrar a Luísa na companhia da Teresa, o imperador ficará completamente constrangido e sem saber o que fazer. Para tentar apaziguar a situação, a Luísa até tentará intervir, questionando o que o Pedro foi fazer lá, como se não soubesse de nada. A condessa também tomará essa atitude para não levantar as suspeitas da rival. Assim, o Pedro fará de tudo para disfarçar suas reais intenções, por também não desejar magoar a esposa, e inventará uma desculpa qualquer para também ter aparecido por lá. Entretanto, a Teresa, que não é boba, não engolirá e ficará bastante desconfiada, disposta a acabar com esse envolvimento.
E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!